A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 30 países. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando neste momento, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e em João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, que são as Escrituras Sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente nas atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Então seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12, seguindo ou se inscrevendo, dependendo da rede social que estiver nos acompanhando neste momento, e deixando nos comentários dizendo o seu primeiro nome e que você é membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e nos diga qual número de 1 a 12 dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus você escolheu fazer parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta e espalha, e o reino dividido não prospera. Estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus. Então sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vou dar início à oração de introdução para darmos início aos sorteios, às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, para mais honra e glória dele. E lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Até lá, é focada em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, juntamente com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro para libertar, proteger, curar e edificar todas essas vidas benditas que estão ligadas conosco nesta live durante a madrugada da Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que todo mal e toda obra do mal que estiver impedindo essas vidas de receberem a Tua palavra sendo semeada em seus corações, venha ser envergonhado, confundido e destruído com os poderes que há no fogo santo e no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Me dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém.
Glória ao nosso Senhor Deus Poderoso. Sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Lembrando que nós trabalhamos com o Ministério de Sorteios, porque é bíblico e a melhor fórmula de dar a total direção ao Senhor Deus para falar aos seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem nas Escrituras Sagradas, do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele fale aos seus corações nessa madrugada, para que vocês possam ter a sua fé aumentada, pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do nosso Senhor Deus. E lembrando, eu vou explicar para vocês, hoje estaremos sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Aí vocês podem perguntar, por que rebanho, por que bendito, por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá em Mateus 25, versículo 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E esses serão recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. Tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é sempre 1000% firmado nas Escrituras Sagradas. Então escolha agora aí o seu número de 1 a 12, que eu estarei dando início aos sorteios dos rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. E logo em seguida eu sorteio um livro e um capítulo que será para a meditação dos rebanhos e também será ministrado nesta live, nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Lembrando que qualquer problema em alguma rede social, basta você ir para outra rede social, pois estamos ao vivo agora em todas elas neste momento, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e com o mesmo @igrejas benditas. Basta ver o arroba que você tiver aí acompanhando a nossa igreja virtual, @igrejas benditas, jogar ele nas outras redes sociais que vocês vão encontrar a nossa igreja ao vivo neste momento. Rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9. São os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Lembrando que eu estarei... Tô falando rápido demais de novo. Então vamos lá, tá explicado porque eu não tinha me chamado de robô ainda. Lembrando, gente, que se eu começar a falar de maneira muito robótica, é porque eu falo muito rápido. Se eu não me segurar pra falar devagar, as pessoas não vão entender aquilo que eu tô falando. Mas se eu estiver falando muito rápido, me avisem que eu vou diminuir a velocidade. Vamos lá ao primeiro livro a ser ministrado. E perguntas que eu irei interagir com vocês nos comentários a partir de 1h12 da madrugada.
E o livro de 1 Crônicas, que contém 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas, que contém 29 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta madrugada para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Não é que eu falo muito bem, é que o Espírito Santo verdadeiramente me capacitou. Lá, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11 e João capítulos 14, 15 e 16. Ele nos ensina todas as coisas, nos guia no caminho que devemos seguir, coloca a palavra certa em nossa boca, para que possamos ser boca do Senhor, para que Ele fale através de nós, para levar a vontade dele, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Livro de 1 Crônicas, capítulo 17. 1 Crônicas, capítulo 17, para a meditação do rebanho bendito, par de número 10. 1 Crônicas, capítulo 17. E o rebanho bendito ímpar de número 9. Livro de 1 Crônicas, capítulo 18, para a sua meditação. E lembrando sempre a todos vocês que querem aprender mais sobre a palavra do Senhor nosso Deus, eu também estou de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @mileofertadim. E se vocês também quiserem aprender técnicas para verdadeiramente serem instruídos de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus, fiquem atentos no lançamento do meu livro, que estamos aí para trazer a palavra do Senhor Deus, instruir todos vocês no caminho das Escrituras da Bíblia Sagrada, para vocês serem benditos e bem-sucedidos, seja na área empresarial, seja na área espiritual. Que você coloque sempre a palavra do Senhor como seu escudo, como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração da oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 7 é a primeira que estará sendo ministrada nesta madrugada, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar, seguir e se inscrever, nos acompanhar em todas as 12 igrejas virtuais, em todas as redes sociais que estamos ao vivo neste momento, para que vocês nunca percam nenhuma live, para que estejam sempre sendo alimentados com a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração da oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal. E que haja agora os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra toda obra e todo espírito do mal que tentar se levantar, impedir ou envergonhar a tua obra, a tua palavra, o teu reino e a tua justiça. Que ele caia por terra e as pessoas que estão acompanhando essa live nos 4 cantos desta terra possam receber a tua verdadeira palavra sendo semeada em seus corações, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso, a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão, Senhor. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Crônicas, capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 14. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas,
Eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de 1 Crônicas, capítulo 17, versículos 8 ao versículo 14. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas a confirmarei na minha palavra e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 17 do livro de 1 Crônicas, aqui no começo o Senhor deixa bem claro como ele é com aquele que lhe é querido. Davi, o homem segundo o seu coração, aquele que confessava ao Senhor através de suas atitudes e que quando errava, quando pecava, não se orgulhava e não justificava, se arrependia, pedia perdão e não fazia novamente. Que aí sim é onde há verdadeiro arrependimento, não fazer novamente. E aqui nós vemos como o Senhor abençoa não só esse, como a sua futura descendência, porque devemos lembrar que a promessa do Senhor, a principal galardão do justo, não está limitado a essa vida. O Senhor abençoa a nossa vida material, o Senhor abençoa a nossa vida espiritual, o Senhor abençoa a nossa vida emocional e entre diversos outros setores das nossas vidas. O Senhor abençoa até mesmo a descendência daquele que é justo. Mas o principal galardão do justo está lá no reino dos céus, poder estar de vestes brancas e ser digno de andar ao lado do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É esse aonde deve estar o nosso foco, é lá onde deve estar o nosso coração. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Podermos ser dignos de sermos chamados de filhos do Deus Altíssimo. Para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 e recebam a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5 é o primeiro a estar sendo ministrado para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui trazendo a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para que verdadeiramente a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça sejam sempre prioridade em nossas vidas. Estamos sempre aqui demonstrando um devido respeito para todos vocês, colocando sempre o nosso caráter à prova, oferecendo e não pedindo, oferecendo milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou que estamos mentindo. Todos têm a oportunidade de interagir, de participar, desde que mantenha sempre o devido respeito, da mesma forma como nós demonstramos respeito para com todos vocês e principalmente para com a palavra do Senhor nosso Deus. Aqueles que não demonstram respeito são bloqueados, deixando aqui sempre muitíssimo bem claro. Várias pessoas dentro da igreja. E lembrando que igreja é aquele que faz a obra do Senhor Deus em nome dele e como está escrito. Igreja não é um templo físico de 4 paredes. E a gente não fala isso porque a gente não tem um templo físico. A gente está inaugurando templo físico em todos os municípios do Brasil, com o obreiro recebendo seu salário, as pessoas tendo acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar,
a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se a sua igreja não tem isso, então ela tem as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Porque é dever e obrigação da igreja ter tudo isso que eu falei aqui com vocês, do templo físico, proporcionar tudo isso que eu falei aqui ainda há pouco para todos vocês. E tem milhões de reais em dinheiro que estamos já oferecendo há quase 2 anos na internet para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Se tem tanta certeza assim absoluta de que nós estamos errados, que estamos cometendo alguma ilegalidade, leve aqueles que você tem certeza que sabe muito da Bíblia Sagrada, tragam eles até nós, leve ao jurídico, pois estamos aí também, sempre lembrando a todos vocês, que o advogado mais incompetente ganha uma causa na justiça se nós não estivermos verdadeiramente, não só com uma convicção interna, mas sim com provas, com obras, com frutos, para afirmarem todas as palavras que nós sempre apresentamos a todos vocês. Vamos ao livro a ser sorteado, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o próximo livro aqui a ser ministrado, o livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Todos aqueles que acompanham nossas lives aqui de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir em todas as nossas igrejas virtuais e também no meu canal, @milaofertadim, que eu estou lá de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par, de número 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar, de número 5, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, para a sua meditação. A paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Meditação mesmo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração, lembrando que estarei interagindo mais com vocês nos comentários no final da live, a partir de 1h12 da madrugada. Até lá é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Oração de número 1. Pois nós seguimos sempre a ordem e a decência, para que a palavra do Senhor esteja sempre sendo prioridade em tudo aquilo que nós fazemos, falamos e apresentamos. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade, benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que eles venham ser revestidos com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, para que eles venham ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembre-se sempre de manter o devido respeito, senão vão estar sendo silenciados e bloqueados. Devemos tomar sempre muito cuidado com a forma como nos posicionamos na internet, pois não é uma terra sem lei. E nós sabemos muito bem, tanto das leis naturais quanto das leis espirituais. Vamos agora aqui à ministração, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a ministração do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta,
a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Vamos aqui à ministração do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de 1 Tessalonicenses, vocês veem mais uma vez um pouco do nosso caráter também, como igrejas vivas do nosso Senhor Jesus. Nós sempre nos posicionamos com firmeza, com ousadia e confiança. Não é arrogância, não é soberba e não é orgulho. É confiança e ousadia naquele Deus que nos capacita, naquele Senhor do qual verdadeiramente demonstrou para nós, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E nós sempre viemos aqui, como o apóstolo Paulo afirmou aqui no versículo 4, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A gente sempre faz questão de colocar sempre nós à prova, pois vocês, diferentemente do Senhor Deus, não podem sondar os nossos corações, saber o que se passa em nossas mentes. Por isso colocamos os valores em dinheiro das denúncias, para que vocês peguem as autoridades competentes e possam fazer prova de nós, fazer prova de todo aquele que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, para que você veja através dos frutos, através das obras, quem é a árvore da qual você está lidando. Por isso que estamos aqui sempre trazendo a palavra do Senhor Deus, como no versículo 5, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como bem sabeis, nem de intuitos gananciosos. Disso Deus é testemunha. O motivo desses QR Codes nós já explicamos diversas vezes durante as lives. Então é necessário a gente sempre examinar e perguntar o porquê, para que e como, qual é a base das escrituras sagradas para usar tais coisas. Nós demos muita liberdade para todos vocês perguntarem, interagirem, fazerem o que quisessem. Mas vocês pegaram da liberdade e usaram para dar concupiscência à carne, para dar espaço à sua carne, ao seu eu terreno, à sua religião, aquilo que você achava, pensava ou imaginava, e não verdadeiramente trouxe em prol o reino dos céus, o evangelho e a sua justiça. Então devemos tomar sempre muito cuidado para que a palavra do Senhor sempre seja evidente em nossas vidas. Produção, tira a print aí depois pro processo, por favor. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E como eu afirmei e como está escrito, hoje as autoridades são ministros do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e nós sabemos utilizar delas muito bem. A terra não é um lugar sem lei. A terra tem lei, tanto é que nós estamos nos sujeitando a ela também. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, o rebanho a ser sorteado. Rebanho bendito par de número 12 e o rebanho bendito ímpar de número 11. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro de Juízes, que contém 21 capítulos. Livro de Juízes, que contém 21 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de seguir,
ou se inscrever para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Livro de... Eita glória, abri certinho. Livro de Juízes, capítulo 5. Juízes, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito par de número 12. Livro de Juízes, capítulo 5. E para o rebanho bendito ímpar de número 6. Livro de... Rebanho bendito ímpar de número 11. Livro de Juízes, capítulo 6, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração da próxima oração nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 3. E abençoado, eu expliquei no começo da live. Você pode acompanhar nas outras redes sociais. Mas rebanho, porque o Senhor Deus sempre nos comparou a rebanhos. Aí tem primeiro o número de rebanho, que são esses papéis brancos aqui que eu sorteio, que as pessoas escolhem o número de 1 a 12, e de acordo com o número que sair nesse papel, eu vou sortear logo em seguida um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que será para a meditação desses rebanhos sorteados e também será para ministração no decorrer dessa live. E você pode acompanhar todas as bases da Bíblia Sagrada no meu canal, @Igrejas Benditas, que essa live vai ficar salva e você pode acompanhar todas as bases que nós damos, seja para os sorteios, seja para aquilo que nós estamos aqui, as atividades que estamos sempre apresentando a todos vocês. Pois é nosso dever e obrigação. João capítulo 7. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, venham ser guardadas e purificadas com os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado agora em todos os portais de portas e janelas dos seus corpos, almas, espíritos e corações, e que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Deus, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para todos vocês mais uma vez. Gratidão, Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Juízes, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 11. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomaram desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança. Entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos. Falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
Nesse capítulo 5 do livro aqui de Juízes, nós vemos que a partir do momento em que surgiram outros deuses, em que o coração do povo de Israel se desviou dos caminhos do Senhor, o inimigo também se levantou. Mas quando voltaram os seus caminhos ao Senhor, mesmo ali na área empresarial, vamos dizer, já que ele falou ali, entre os canais de rebanho, falai dos atos de justiça. Então não podemos separar, colocar um limite, uma barreira, em onde o Senhor Deus pode ou não interagir na nossa vida. Não, Deus, olha só, com a minha família eu gosto de você protegendo ela. Não, quando não é pra me proteger de quando eu tô andando na rua também você é legal. Mas peraí, agora no comércio, tô aqui na mercadoria, não quero essa participação aqui não. Bíblia não coloca aqui, Bíblia não se discute. Então é isso que devemos tomar sempre muito cuidado, para não limitar o agir do Senhor quando é Ele quem sustenta todas as coisas. Pois se não buscarmos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as outras coisas, que podem parecer que já estão ali estáveis, nesse mesmo momento elas desmoronam. Lá em Ageu capítulo 1 deixa claro, quando o povo se esqueceu da manutenção do seu relacionamento com o Senhor, parou de priorizar a casa do Senhor, nesse momento, e começaram a priorizar aqueles seus prazeres momentâneos da carne, que não são pecados, mas se tornaram pecados a partir do momento em que o povo colocou lá a sua prioridade, o seu coração. Então é isso que devemos tomar sempre muito cuidado, de onde está o nosso coração. Nosso coração deve estar juntando tesouros nos céus, para mais honra e glória ao nosso Deus. Próximo rebanho bendito par, de número 4, e o rebanho bendito ímpar, de número 3, são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor Deus para os seus corações. Lembre-se de acompanhar e seguir todas as nossas 12 igrejas virtuais, dependendo da rede social, o link e o horário da live vai estar na descrição do vídeo. Outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo e você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais. E qualquer problema em alguma das redes sociais, basta vocês estarem indo para outras redes sociais com o @igrejasbenditas, para que verdadeiramente a palavra do Senhor esteja sendo semeada em seus corações. Vocês busquem ao Senhor sem cessar, pois há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. E o próximo livro de Gênesis, que contém 50 capítulos. Livro de Gênesis, que contém 50 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro de Gênesis, capítulo... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Gênesis, capítulo 44. Gênesis, capítulo 44... para a meditação do rebanho bendito par, de número 4, livro de Gênesis, capítulo 44. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3, livro de Gênesis, capítulo 45, para a sua meditação. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos sempre aqui trazendo a palavra do Senhor como prioridade em nossos corações, para exortar todos vocês a seguirem verdadeiramente como está escrito, crer no Senhor Jesus como está escrito, receberem o seu jugo e o seu fardo, que é leve e suave. Pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, abra o perfil, você vai encontrar o vídeo fixado, ou então naquele QR Code lá atrás, você vai poder ofertar ou dizimar para essa obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que nós estamos aí oferecendo mais de 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que nós não temos autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as pessoas, de todas as nações. Para que vocês vejam que nós não só achamos que nós temos o direito,
Nós temos como provar verdadeiramente que temos não só o direito, como também a autoridade de receber ofertas e dízimos de todas as pessoas. Glória a Deus, eu vou saudar vocês todos com a paz e graça do Senhor Jesus Cristo e vou afirmar a vocês na fé que vocês estão exercendo dentro das Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Porque nas Escrituras Sagradas, né, em João capítulo 7, está bem escrito: aquele que é enviado pelo nome do Santo do nosso Pai, Senhor, Salvador Jesus Cristo, ele fala como está escrito. Então eu vou falar para vocês assim, ó, Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você só está ouvindo só a palavra de Deus. Quando você vai em João capítulo 4, o Senhor Jesus... Capítulo 4, 21 e 26. O Senhor Jesus diz bem claro: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade em qualquer lugar. Pronto. Quando você vai em Apocalipse capítulo 3, você vai ver mais uma vez o próprio Senhor Jesus falando bem claro que ele vai à porta da sua casa. Glórias ao nosso Deus. Ele vai à porta da sua casa e bate. Se você abrir a porta, ele vai entrar em sua casa. Glória ele não falou no Jesus. templo de 4 paredes não, tá bom? Exatamente. Então, criaram esse negócio de um templo de 4 paredes como igreja e foi por fins financeiros. Foi fim financeiro. Transformaram voz de negócio, como o apóstolo afirmou. Então, tudo bem que abre lá os templos de 4 paredes, mas em nenhum momento o Senhor Jesus mandou abrir. O Senhor Jesus mandou fazer isso que a gente está fazendo aqui, ó, em casa, enviar cartas. E nós temos a internet hoje, estamos indo pela internet. E vocês aí, na casa de vocês aí, vocês podem sentir a presença do Espírito Santo, vocês podem ter certeza que vocês estão verdadeiramente no caminho certo. Muitíssimamente. Por isso nós colocamos aí, ó, 10 milhões de reais para alguém mostrar um versículo só na Bíblia Sagrada que nós não somos mais eficientes do que qualquer um tempo físico. Exatamente. Então pronto, não falar para quem não é médico que você é médico é fácil, mas se você falar para quem sabe mais do que você, que é um médico, você sabe que vai dar ruim. Exatamente. Por isso nós estamos aí há quase 2 anos, tá bom? Seja um participante, se junte a nós. Conosco você pode estar junto conosco e frequentar outra igreja, porque nós viemos para poder juntar, não separar, tá bom? Fico todo na paz. E ó, é necessário vocês ofertarem e dizimarem para poder verdadeiramente cauterizar a presença do Senhor dentro da tua casa. Tem que dar honra a quem tem honra. Isso está onde? Está lá em Lucas capítulo 11, versículo 41 e 42. Tá bom? Isso vai abençoar vocês. Glória ao nosso Deus, muitíssimamente. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos agora à ministração de uma oração para mais honra e glória ao nosso Deus. Lembrando que todos que são inscritos ou seguidores de nossas igrejas virtuais recebem orações além das que são realizadas durante a live, como também orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oração de número 11 é o próximo a ser ministrada para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês que a partir de 1h12 da madrugada é o horário que reservamos para interagir com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas. Até lá, focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome, eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco nesta live, em um só espírito, desta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. E haja agora os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e nos encontra contra todo laço, toda armadilha, toda cilada do inimigo, que estiver impedindo essas vidas de produzirem as abundâncias de frutos e que seus frutos permaneçam. Frutos em abundância, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para que eles recebam as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em nome do Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar início à ministração no livro de Gênesis, capítulo 44. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Livro de Gênesis, capítulo 44, do versículo 7 ao versículo 13. Então lhe responderam: por que diz meu Senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois,
furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando no mais velho e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregados de novo os jumentos tornaram à cidade. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 44 do livro de Gênesis, vemos como o dinheiro já estava presente, já existia. Diferente que o povo ficava falando que não existia dinheiro naquela época, que falava também que nas atividades ali do sacerdócio só era tudo realizado através de animais, de verduras, de legumes, de plantas, de semeaduras, sendo que o dinheiro também ali estava envolvido desde aquela época. Aqui o ponto verdadeiramente que nós devemos tomar sempre muito cuidado é com aquilo que nós semeamos, para que não venhamos a colher. Os irmãos de José semearam ingratidão, semearam injustiça, e com isso estavam recolhendo a mesma coisa. Então devemos sempre tomar cuidado com a semente que nós lançamos, pois ela vai frutificar de alguma forma. Da mesma forma que as sementes boas frutificam uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, as sementes ruins também vão frutificar, vão germinar. E nós todos queremos as boas sementes. E para isso, precisamos semear boas obras em nome do Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Próximo rebanho bendito par de número 2 e o rebanho bendito ímpar de número 1. São os próximos rebanhos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Escolha também o número de 1 a 7 para receber mais uma palavra do Senhor ao seu coração nesta madrugada. Livro de 2 Tessalonicenses, não dá pra ouvir nada, avisa ele lá. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3 é o próximo livro a estar sendo ministrado para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, capaz de graça e alegria. A omissão deixa a terra infrutífera. Exatamente, como o apóstolo bem alertou, e a omissão torna a terra infrutífera. Exatamente. A omissão deles tornou infrutífera. Exatamente. De todos, exatamente. De todos aqueles que omitem, a terra se torna infrutífera. Pois omissão também é rebeldia. E como está escrito, somente os rebeldes habitam em terra seca. Então devemos tomar sempre muito cuidado, pois a palavra do Senhor, que é fonte de águas, deve estar sempre superabundando em todas as áreas e setores de nossas vidas. Próximo livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par de número 2 e do rebanho bendito ímpar de número 1. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. A partir de 1h12 estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. E o próximo, a oração, é a oração de número 4. 2, 3, 4. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de se inscrever ou me seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco.
Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que age agora a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja agora o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, cobrindo e revestindo cada uma dessas vidas, para que eles vivam e possam contar e anunciar com alegria e júbilo as maravilhas que fazes e podes fazer. E assim como está escrito em Salmos 103, bendizerem sempre ao nome do Senhor em todas as suas obras e os seus frutos. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus o Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes no modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses, vemos o exemplo do apóstolo Paulo, do líder que deve se posicionar como igreja viva do Senhor Jesus e dar o exemplo para aqueles que o acompanham, para que ele possa falar assim como o apóstolo Paulo falava: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E aqui nós vemos verdadeiramente o apóstolo Paulo afirmou, porque a fé não é de todos. O que nós devemos fazer, independente de tribulação, de circunstância, é nos posicionar como igrejas firmes e apartar todo aquele que diz ser irmão, que diz ser amigo, mas se levanta contra a doutrina, o reino, o evangelho e a justiça do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Que é isso que nós sempre fazemos aqui com todos vocês. Aquele que diz ser irmão, começa com uma história de uma gracinha, querendo inventar, falar da sua religião, do que ele acha, pensa ou imagina, e se levantando contra a obra, contra a palavra, contra a santidade do Senhor, de maneira sutil ali, blasfemando e pervertendo a justiça, é nesse momento que a gente faz o quê? Corta, silencia e bloqueia, para cortar o mal pela raiz, para que aqueles que estão ali para receber a verdadeira palavra do Senhor, que é semeada em seus corações, não venham a receber impedimentos, para que a palavra do Senhor possa chegar aos seus corações. Vamos ao último rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus, rebanho bendito par, de número 8, e o rebanho bendito ímpar, de número 7. São os últimos a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus nessa madrugada. Vê como tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é sempre 100% firmado nas Escrituras Sagradas. Nunca é coincidência todas as nossas obras e nossos frutos, cada tempo determinado, cada processo, tudo que nós fazemos é de acordo com o tempo determinado pelo nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o próximo livro a ser ministrado, o livro de 1 Coríntios, que contém 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, que contém 16 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta live. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. 1 Coríntios, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8. 1 Coríntios capítulo 6. E para o rebanho bendito par, de número 7,
livro de 1 Coríntios, capítulo 7, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que querem ofertar ou dizimar para essa obra do Senhor nosso Deus, basta você ir naquele QR Code lá atrás. Isso aqui é apenas para proteger a minha imagem, aquele lá e também a segurança de vocês, e aquele lá atrás vocês podem ofertar e dizimar para essa obra do Senhor nosso Deus, fazer prova do Senhor que está conosco em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembre-se também de entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, pois a inauguração dos nossos templos físicos está ocorrendo em todos os municípios do Brasil, levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que todos que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oração de número 8 é a próxima a ser ministrada. Muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui estar ministrando a oração para levar a palavra do Senhor aos seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que age agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, com os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro contra toda espécie de espírito imundo e a obra deles que estiverem tentando atrapalhar, envergonhar ou impedir a tua obra, o teu reino e a tua justiça de serem exercidos com perfeição e santidade, e que essas benditas vidas possam ver agora as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Deus. Lembrando sempre a todos vocês, gente, que qualquer erro em alguma rede social, vocês corram para as outras redes sociais, pois estamos ao vivo em todas elas, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, com o @igrejas benditas, sempre trazendo a palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E é muito importante a participação e interação de todos vocês, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Então sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início aqui à ministração no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 17 ao versículo 23. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permanece na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço foste
fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 7 do livro de 1 Coríntios deixa claro, para se livrar do jugo e do fardo das religiões que o ser humano impõe sobre o ser humano, e pegar o jugo e o fardo do Senhor Jesus. A paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que é necessário sempre em todas as nossas vidas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Último livro, o livro de Jonas, que é uma ministração para todos nós. Livro de Jonas, que contém 4 capítulos. É o último livro a ser ministrado. Fecha e abre para ver se faltou. Livro de Jonas, que contém 4 capítulos. Livro de Jonas, que contém 4 capítulos para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Jonas, capítulo 4. Jonas capítulo 4 é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Jonas capítulo 4 para meditação. Vamos à ministração de mais uma oração. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para você ter mais uma palavra do Senhor para a sua meditação e já estarei interagindo com vocês nos comentários. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos Teus benditos amados. E que haja os poderes que é no sangue do Senhor Jesus Cristo sendo derramado sobre as benditas vidas conectadas agora conosco em um só Espírito, para que sejam livres e libertas para bendizerem ao Senhor em todas as suas vidas. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembre-se sempre, gente, qualquer instabilidade em alguma rede social, corram para as outras, que estamos ao vivo em todas elas com @Igrejas Benditas, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E é muito importante a participação e a interação de todos vocês. Sigam, se inscrevam em todas elas. Tem pouco tempo, não dá tempo para falar agora não. Sigam, se inscrevam em todas elas para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Jonas, capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 11. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira, até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? E também muitos animais? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 4 do livro de Jonas, nós vemos a bondade e a misericórdia do nosso Senhor e a dureza do coração do ser humano. Devemos tomar sempre muito cuidado para não dar mais valor para aquilo que é temporário e passageiro do que para a verdadeira palavra e evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha agora o seu número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor aos seus corações. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar em 1 Crônicas, capítulo 17. 1 Crônicas, capítulo 17, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, se você escolheu o número 3. Lembrando que essa live fica salva em outras redes sociais, vocês podem acompanhar o resultado do sorteio e as ministrações que se passaram. Se você escolheu o número 5, vai meditar em Juízes, se você escolheu o número 1, Juízes capítulo 5. Juízes capítulo 5 para quem escolheu o número 1.
Se você escolheu o número 7, vai meditar em Gênesis capítulo 44. Gênesis capítulo 44, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus, 4, livro de 2 Tessalonicenses capítulo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 3, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 6, vai meditar em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, se você escolheu o número 6. E se você escolheu o número 5, livro de Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4 é uma meditação para todos nós e também para todos aqueles que escolheram o número 5. Vão deixando nos comentários suas dúvidas e perguntas enquanto eu dou uns recados importantes para todos vocês e já estarei interagindo com vocês nos comentários. Lembre-se também de deixarem o seu primeiro nome, apenas o primeiro nome, o seu município e o seu estado, para sabermos que você é alguém realmente que está interessado em interagir e não é ninguém mal intencionado, pois essas 3 informações não te trazem risco nem segurança nenhuma, mas demonstram um pouco aí do caráter que você está, da intenção com que você está em relação à nossa pessoa. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês recebem também orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte também por ele. E você também tem a flexibilidade nos horários, no horário da manhã, tarde, noite e madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, através de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantíssimas vão estar na descrição do vídeo. Nas outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo aí na tela, @Igrejas Benditas, e vá na aba de Seguindo, onde você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles é quem estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, estamos ao vivo agora neste momento, que a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Glória ao nosso Senhor Deus, estaremos já interagindo com você, abençoado, uma pausa para hidratação, que eu já estarei te respondendo. Gratidão, Senhor. O abençoado perguntou: sejam todos muito bem-vindos, capazes da graça e alegria, nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja virtual, como assim? Então, abençoado, igrejas virtuais, por quê? O que é igreja? A igreja não é um templo físico, deixando aqui sempre muito bem claro.
nas Escrituras Sagradas, igreja não é um templo físico. A igreja são seres humanos, pessoas que fazem a obra do Senhor Deus, que estão fazendo a obra do Senhor Deus em nome dele e como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Essas pessoas são igrejas do Senhor. E nós somos igrejas do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos aí de maneira virtualmente já para mais de 30 países, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, o Cristo, eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. Ele foi engraçado e começou. Tudo que você fala, vou usar contra você. Não só você, como também o judicial usa. E principalmente, aquele que eu mais temo, o Senhor Deus, ele também usa. Pois ele deixou bem claro que toda palavra que nós dissermos, nós iremos prestar conta dela no dia do juízo. Da mesma forma que na lei jurídica, deixa bem claro, toda palavra que você falar pode ser usada contra você nos tribunais. Por isso que nós estamos sempre aí tirando print de todos os comentários maldosos. E nós temos até 3 anos para processar essas pessoas por danos morais e 6 meses para processá-las criminalmente. Porque estamos aqui sempre de maneira sincera, transparente e verdadeira, crendo no Senhor nosso Deus, como está escrito. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Exatamente, porque não adianta aqui se esconder através de boneco, porque não adianta, não. Juridicamente a gente encontra. E o abençoado que é do Ministério, sou da Assembleia de Deus, Ministério Comadesma. Vocês conhecem? Exatamente, tudo bem, mas eu já pedi a todos que pelo menos vocês se identificar. Nós somos de São Paulo, né, e município tal, bairro, só município, falar São Paulo, município, já realmente se identificar assim, para a gente poder realmente fazer com que todos vocês venham compartilhar com todos nós. Exatamente, certo? para mais glória do Senhor Deus. Certo? Oi? Nem tem mais quem perguntou. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7, levando a palavra do Senhor nosso Deus. Eu vou apresentar agora para vocês uma de nossas mais de 70 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. E como está lá em Romanos capítulo 13, querem, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E a denúncia que eu estarei apresentando agora a todos vocês, a denúncia de número 68. Lembrando que no meu canal, @mileofertadim, vocês vão encontrar uma playlist com as nossas mais de 70 denúncias, para vocês examinarem e se posicionarem como igrejas vivas do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a nossa denúncia de número 68. Muita atenção com o seu dízimo. Essa é mais uma das mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 68. Produção, avisa lá na outra rede social que para ele ir para outra rede social que aquela ali não está funcionando. Muita atenção, após mais de 20 anos de estudos na Bíblia Sagrada, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que só quem é sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus o Cristo que pode receber dízimos das pessoas. E se você ou quem você trouxer que provar para nós das 12 igrejas virtuais que você pode entregar seu dízimo a quem se diz ser pastor, bispo, presbítero, entre outros títulos de lideranças religiosas, ou mostre na Bíblia Sagrada quem dos apóstolos ou discípulos do Senhor Jesus o Cristo que receberam dízimos das pessoas e que as nossas afirmações são mentiras e receba um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro se provar isso na Bíblia Sagrada. Lembrando a todos vocês que o mandamento é de crer como está escrito na Bíblia Sagrada. Examine em João 7, com foco no versículo 38, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E anuncie essa mensagem de número 29
dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Nós estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 30 países, levando a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Vou apresentar para vocês mais uma das nossas mais de 70 denúncias para vocês, que servem para vocês fazerem prova do nosso caráter e também daqueles que falam, daquela liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Denúncia de número 65 é a próxima que eu estarei apresentando. Muita atenção! Nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que nas igrejas do Senhor Deus, todos os altares dele necessitam de comer alimentos, beber água, dormir e eles também se movimentam, tendo cada um deles vida própria. E atenção, pois esses altares do Senhor Deus também sabem que não é permitido ter palavras, atividades, atitudes, nem comportamentos que sugerem ou afirmam que a palavra do Senhor Jesus, o Cristo, foi mentira ou que ele é um mentiroso. E muito cuidado, pois saiba que se o seu segmento religioso de fé na Bíblia Sagrada tiver uma única dessas condutas que afirmam ou sugerem que o Senhor Jesus, o Cristo, mente ou que ele é mentiroso, a Bíblia Sagrada e nós das 12 igrejas virtuais afirmamos que todas as pessoas que dizem que são desse segmento religioso ou que esse segmento religioso é deles, vão receber todas as pragas e maldições. Examine com muita atenção nos livros de Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 23, Apocalipse capítulo 22, com foco nos versículos 18 e 19, Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa denúncia de número 65, que é a mensagem de número 26, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E aqui a abençoada perguntou por que se chama denúncia. É porque é literalmente uma denúncia. Viu que ali a gente afirmou que o altar do ser humano, não é que a gente afirmou, é aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. O altar do Senhor, exatamente, obrigada, apóstolo. O altar do Senhor Deus é o ser humano. Então ele come, ele bebe, ele precisa se vestir, ele precisa ali de aquilo que supre o seu corpo físico. E é dever e obrigação do templo proporcionar isso. Mas quando você entra dentro de um templo físico, o que a maioria das vezes eles falam? Que aquilo que eles estão pisando, aquele palco, aquele púlpito que eles fizeram, eles falam que ali é o altar do Senhor. Ah, coloque agora aqui as suas ofertas no altar do Senhor. Ah, coloque seus pedidos de oração que agora no altar do Senhor. E eles colocam ali naquilo que é construído pelo ser humano. E com isso, eles, de maneira sutil, sutil realmente, eles estão o quê? Chamando o Senhor Deus de mentiroso ou dizendo que ele mentiu, porque ele foi claro que o altar dele não é aquilo ali que está ali em cima. Então, como ele pode chamar que aquilo ali é o altar do Senhor, se aquilo ali o Senhor afirmou que não é o altar dele? Em Mateus 23 está escrito o próprio Senhor Jesus falando que o altar dele é o ser humano, tá bom? Mateus 23. Exatamente. E aí é que é importante justamente porque se você traz esse tipo de afirmação, ainda mais sendo líder, apacentando o rebanho em nome do Senhor Jesus, essa pessoa, como ali a gente alertou na mensagem, traz pragas e maldições, tanto para a vida dele, como para aqueles que estão ali acompanhando eles também. E se você examinar cada uma das nossas denúncias, cada uma delas deixa bem claro, a gente está ali questionando comportamentos que eles dizem ser verdade, mas que na Bíblia Sagrada fala que é mentira. Ou o contrário, eles falam que é mentira, mas na Bíblia Sagrada diz que é verdade. E como está escrito, seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Não está mandando o homem ser mentiroso e falar mentira. Está deixando bem claro que é necessário dar a prioridade, a credibilidade à palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aí, abençoado, eu tenho mais de 20 anos, deixando aqui sempre muito bem claro. E o abençoado perguntou, vocês são de alguma igreja que congrega ou congregam em casa? O nosso foco é aquele do Senhor Jesus, de casa em casa. Nós também frequentamos templos físicos em qualquer lugar. Mateus capítulo 12. Aquele que não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, graças a Deus, não seja o tempo acabou. Aguardo vocês na próxima live, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MileOfertadim,
ou aqui no @Igrejas Benditas, a partir de 00h07. Se vocês querem ofertar ou dizimar para essa obra do Senhor nosso Deus, encontram um QR Code lá em cima. Esse aqui é só para proteger minha imagem, não funciona. Aquele ali de cima, vocês podem estar ofertando e dizimando para essa obra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e fazendo prova do Senhor que está conosco. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém.